minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a prosperidade, amor e vida. então Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Aleluia. Na mesa onde Jesus está, eu acho tão gostoso isso, tão interessante. Jesus, ele parte o pão. O próprio Jesus, ele serve com amor. E naquele ambiente, se tiver qualquer problema, Jesus cura com verdade. Ou seja, a casa que ele entra, ele transforma. E visto isso, temos algumas passagens bíblicas que eu quero compartilhar com você, de algumas casas onde Jesus entrou e ele levou até aquela casa transformação, bênção, vitória. Se nós formos citar aqui, na casa de Jairo, Jesus levou vida. Na casa de Zaqueu, Jesus levou salvação. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso de número 42, ele diz que após Jesus ter ascendido aos céus, os discípulos eles ficam em Jerusalém. E lá em Jerusalém eles recebem o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E eles permanecem ali, perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles permanecem ali na comunhão. Eles perseveram ali no partir do pão e nas orações. Ou seja, eles entenderam qual era o propósito de viver em família e ter Jesus coordenando, trabalhando todo esse ambiente familiar. Se nós olharmos, não precisa colocar na tela, mas se nós olharmos lá em Lucas, capítulo de número 22, nós vamos ver que Jesus, ele participa da última ceia dele. E ele fala para Pedro e João: olha, vocês vão andar por essa rua, vocês vão encontrar uma pessoa, essa pessoa vai estar com um cântaro na mão, acompanha ela até a casa. Quando ele chegar naquela casa, fala que o mestre mandou vocês, e quando chega lá, ele vai preparar um ambiente para vocês prepararem a ceia. Um ambiente de celebração, um ambiente de comunhão, um ambiente de intimidade,
um ambiente de compartilhamento. Por quê? Porque essa será a minha última ceia com vocês. Mas, depois dessa última ceia, Jesus já deixou ali o que nós lemos sempre na leitura da ceia: que vocês agora passarão a ter comunhão uns com os outros, e vocês farão isso em memória de mim. E eles ficam lá em Jerusalém, em família, compartilhando o pão, a comunhão, o ambiente de família e a presença de Jesus agora através do Espírito Santo. E eu acho interessante que nós trazemos algum aprendizado em relação a Jesus, quando ele chega em um lugar que ele é bem recebido. Veja que a história nos mostra que estar com Jesus à mesa pode ser um ambiente de revelação, um ambiente de presença, de uma forma tão extraordinária. E nós vemos isso no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, verso 30 e 31. Porém o contexto lá nos primeiros versículos vai dizendo que Jesus ele ressuscita, e algumas pessoas já não tinham mais a esperança de encontrar-se com Jesus, porque talvez pensou: Jesus morreu, e agora o que será de nós sem ele aqui? Mas de repente alguém se aproxima deles e começa a caminhar com eles, porque eles estavam deixando Jerusalém para irem para uma aldeia chamada Emaús. Jesus começa a caminhar com ele, e aqueles 2 discípulos começam a caminhar com Jesus. Diz a palavra que eles não percebem que era Jesus que estava com ele. E Jesus começa a discorrer no meio do caminho e dizer: olha, vocês não ouviram falar que ele havia de ressuscitar ao 3º dia? Nós ouvimos, mas estamos em Jerusalém até hoje e nada aconteceu. Mas chega um ponto em que eles chegam na aldeia de Emaús, e quando eles chegam na aldeia de Emaús, Jesus ele faz como quem vai direto. Ou seja, Jesus estava tentando dizer: o meu destino ainda não é aqui, eu tenho que ir mais para frente. Mas eles param Jesus e falam: o sol já foi embora, já está de noite, fica com a gente. E sabe o que eles fazem? Hospedam Jesus na casa deles. O que eu quero dizer com isso? Quando você chama Jesus para estar na sua casa, mesmo quando você acha que você não o está vendo, não o está percebendo, não o está sentindo, às vezes as situações da vida podem estar te cegando a ponto de Jesus estar na tua casa, do teu lado, mas você não está percebendo, porque talvez ele não está sendo ali celebrado. A dificuldade, a dívida, o problema, a situação está tão ruim que Jesus fala: eu estou aqui, e você não está percebendo. Mas Jesus ele começa a se revelar, como ele se revelou nesta mesa, porque tem coisas que só Jesus faz, tem milagre que só Jesus faz, tem situações que só Jesus reverte, tem momentos na nossa vida que é só Jesus para nos dar satisfação. Diz a palavra que Jesus entra. Quando Jesus entra, isso aqui é extraordinário, eles recebem Jesus de uma forma tão especial, que quando Jesus está na mesa, eles colocam pão, eles colocam água, eles colocam vinho, e Jesus fala assim: antes de tudo, vamos dar graças por isso. Aí Jesus pega e parte o pão, agradecendo a Deus por aquele tempo precioso de mesa com aqueles 2 discípulos. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa passar a ter na sua casa, junto com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, um tempo de qualidade. Um tempo onde você possa deixar
algumas coisas de lado, esquecer algum problema. Hoje vivemos tempo em que um fica no quarto, o outro fica na sala, o outro fica no banheiro, fica em qualquer lugar, mas não tem tempo de qualidade para sentar-se à mesa e partir o pão. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você? Quando você começar a ter tempo de qualidade com a sua família, chamar Jesus à mesa e permitir que Ele parta o pão da comunhão com vocês, Ele vai se revelar a você. Ah, Senhor, eu não sei o que ia fazer, mas depois que orou, agora eu já sei o que eu vou fazer. Ah, Senhor, eu não sei como que ia agir, mas Ele partiu o pão. Quando Jesus partiu o pão e orou, Ele falou: peraí, Jesus está na casa. A sua casa, para ser uma casa de bênção, uma casa de sucesso, uma casa de alegria, uma casa de prosperidade, Jesus tem que ser percebido lá dentro. Jesus tem que ser notado lá dentro. Não dá para viver uma vida, passar um dia inteiro dentro de casa, como se Jesus não estivesse lá. Não dá, não dá, é impossível isso. Aleluia, aleluia. Nós estamos vivendo tempos em que nós estamos nos assentando à mesa, nos acomodando em nossas casas, estamos conformados em apenas citar o nome de Jesus. Tem muitas casas que o nome de Jesus é citado. O salmo está aberto lá no 91, no 23. Carregamos até o crucifixo no pescoço. Alguns agora colocam até a tatuagem da cruz aqui no pescoço. Jesus é citado, mas não é percebido. É do jeito que estavam aqueles discípulos. Jesus sendo citado, mas não estava sendo percebido. Mas eu quero profetizar na sua vida, que a sua família é o seu maior patrimônio. E se tem uma coisa que você pode investir na sua família, é em tempo de qualidade, na mesa, aonde Jesus é percebido na vida do pai, aonde Jesus é percebido na vida da mãe, aonde Jesus é percebido na vida dos filhos. Sabe por quê? Porque num simples partir do pão à mesa, Ele se revela. Ele revela o amor entre filhos, o amor entre pais. Ei, nós estamos aqui nessa grande mesa aqui na CCNV. Jesus é percebido na oração, Jesus é percebido na adoração, Jesus é percebido no louvor, Jesus é percebido na palavra. Não é apenas ser cristão de falar, ou de simplesmente fazer um sinal. Jesus, Ele tem que ser percebido por você, que Ele está com você em todo o tempo. Aleluia! Eu quero falar sobre uma segunda casa. Essa casa foi cantado aqui. Essa casa foi citado aqui. Que é a casa de Marta e Maria. Casa de Marta e Maria. E eu acho interessante nessa Lucas capítulo 10, 38. Nós cantamos aqui, mas nós temos que evidenciar essa casa. Jesus entrou na aldeia de Betânia e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Coloca para mim João. Eu quero valorizar o contexto dessa palavra, desse texto. Coloca João capítulo de número 12, verso 1, do 1 ao 3. Essa casa de Marta e Maria era a mesma casa aonde Jesus havia ressuscitado a Lázaro. E posteriormente, passado alguns dias, Jesus retorna àquela aldeia. E diz a palavra que 6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, Jesus 6 dias antes era perto da Páscoa. Ele foi a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos próximo.
Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. Jesus, ele vai a Betânia. E quando ele chega, ele é recebido. E quando ele é recebido, fazem para Jesus um banquete. Fazem para Jesus uma ceia. Ei, a casa aonde Jesus é celebrado, ele fica. A casa onde Jesus é bem recebido, ele volta. A casa onde Jesus é notado, ele permanece. Aleluia! Lázaro estava à mesa com Jesus. Marta servia e Maria aos pés de Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Naquela casa tinha um amigo de verdade. Naquela casa tinha uma serva de verdade. E naquela casa tinha uma adoradora de verdade. Nenhum é menor que o outro. Porque às vezes fala de Maria, desmerece Marta. Maria, quando Jesus chegou, já foi direto para os pés. Mas sempre tem alguém que tem que estar preocupado com a mesa. Enquanto Lázaro conversa, enquanto Maria fica aos pés de Jesus, alguém tem que preparar a mesa. Sabe o que eu quero dizer? Seja amigo de Jesus. Que quando Jesus entre na sua casa, ele fala: eu estou entrando na casa do meu amigo. Eu estou entrando na casa da minha amiga. Eu estou entrando na casa de uma pessoa que me ama. Quando Jesus chegar na sua casa, faça ele se sentir bem. Coloca o melhor na mesa. Irmãos, tenha o hábito de quando chegar na sua casa, para de ficar separando. Esse daqui é do meu filho, amanhã põe tudo na mesa. Eu admiro a minha esposa, irmãos. Hoje sou eu e ela em casa e minha cachorrinha. Ela fala: amor, você vai tomar café? Eu falo: vou, mãe. Vou, amor, eu vou tomar café. Irmão, ela coloca tudo na mesa. E não importa se eu vou comer tudo ou não. Sabe o que ela está dizendo? Amor, nessa casa, você e Jesus é celebrado. Na sua casa, recebeu visita, coloca tudo na mesa. Se for só café, é café, mas se tiver, coloca tudo. Coloca tudo. Marta colocou tudo. Maria quebrou o vaso e derramou tudo. Minha família é o meu maior patrimônio. Minha família é o meu maior patrimônio. Para eles eu dou tudo, eu faço tudo, eu me dobro em dois, mas eles vão ter o melhor, porque a minha família é do Senhor. E se Jesus estiver na casa, casa que Ele é celebrado, tem amigo, tem servo, tem adorador. Você pode se colocar de pé. Eu quero terminar essa mensagem com mais um personagem. Lucas capítulo de número 15. Jesus cita essa parábola de um filho que saiu da casa do pai e foi se aventurar mundo afora. E quando chegou lá, não deu bom. Não deu bom. Ele saiu e não foi sucesso. Deu ruim. E nós costumamos dizer isso até como jargão. Podemos dizer que na parábola do filho pródigo, ele literalmente comeu o pão que o diabo amassou. Ou seja, ele saiu da presença do Senhor e o diabo deu um banquete. Saiu da presença do Senhor, tem alguém lá fora preparando um banquete para celebrar para você, com pão azedo, pão bolorento, pão fedido, mal cheiroso. Mas chegou um dia, ele falou: na casa do meu pai, o servo mais humilde
se assenta na mesa com meu pai. Oh, Labanchou, Vianagácia, lá na casa do meu pai, o jornaleiro, a pessoa mais simples, o meu pai faz questão de falar: vem todo mundo para a mesa. Irei ter com meu pai. Irei ter com meu pai e direi a ele: não sou mais digno de ser teu filho. Eu gastei a herança que não era nem minha, porque a herança a gente toma posse depois que o pai morre. Ele pediu a herança do pai vivo. Mas quando ele começa a chegar e ele desponta perto do portão, o pai avista o filho. O pai avista o filho. Aquele pai, ele sai correndo, ele abraça aquele filho e ele fala: ei, o meu filho estava morto e reviveu. Eu quero dizer para você que você, não importa como está a sua situação, talvez chegou aqui nos sentindo mais filho, nos se sentindo mais gente, nos se sentindo mais aceito, mas hoje o convite é: na casa do pai tem banquete. Na casa do pai tem banquete. Ele abraça aquele filho. Eu fico imaginando a cena: um filho todo sujo, maltrapilho, rasgado, mal cheiroso, mas era filho. E o pai abraça. Ele pega e fala: olha, leva esse menino, dá um banho top nele, dá uma roupa nova para ele, dá um anel novo para ele, dá uma sandália nova para ele e mata o melhor bezerro. Porque na casa que Jesus chega, tem festa, tem festa, tem festa, tem festa. Eu quero dizer para você uma coisa: aquela fazenda não era a maior riqueza daquele pai. Aquele gado não era a maior riqueza daquele pai. As terras abundantes não era a maior riqueza do pai. A maior riqueza que aquele pai teve foi dizer, a Bíblia não diz, digo eu: agora minha alegria está completa, porque aquele lugar que estava vago na mesa, Jesus preencheu. Aquele assento que há tempo eu não via preenchido, agora o meu filho preencheu. Ei, você tem que estar na mesa com Jesus. Você tem que estar na mesa com Jesus. A sua casa, Xarabadaraçou, Xerra Mandora sai.
você que não estava mais se sentindo filho, não estava mais se sentindo participante da mesa, aqui é o teu lugar. Você que passou um tempo afastado, passou um tempo entristecido porque alguém te machucou, alguém te feriu, mas o Pai está dizendo: a festa só é completa e a festa só começa quando todos estão à mesa. Se existe essa pessoa que está afastado, desviado ou que ainda não é cristão e quer sentar-se à mesa para se sentir família, dê um sinal com a sua mão. Dê um sinal com a sua mão. Você que quer ter um reencontro novamente com Jesus. Aquele menino foi restaurado nele a nova identidade. Você precisa voltar a ter identidade com Jesus. A honra foi restabelecida. Jesus quer voltar a te honrar. A vergonha lhe foi tirada, veste nova, sandália nova. Porque quando você está na mesa com Jesus, a vergonha vai embora. Às vezes a gente fica com vergonha de estar à mesa. E Jesus está dizendo: ei, a mesa, a gente senta, coloca a toalha e fica olhando um no olho do outro, irmão Geraldo. Mesa é lugar, ó, de contato visual, intimidade com Jesus. Uma vez eu tive uma conversa com Jesus. E uma conversa, pastora Cris, sem palavra. Eu estava tão envergonhado do que eu fiz, que eu me olhei no espelho e passei, eu acho que uns 10 minutos me olhando no espelho. Não disse uma palavra, pelas coisas ruins, erradas que eu tinha feito. E eu olhava para o espelho olhava para mim. E eu comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar. E depois que aquele sentimento foi embora, Jesus falou assim: agora você entendeu que você tem que passar por cima de tudo isso e voltar a olhar a você mesmo. Olhar para você sem medo, sem receio, sem vergonha. Porque quando você se olha no espelho, você vê tudo o que você fez e você não se sente digno. Mas Jesus fala: ei, tira o espelho agora. Quando você tira o espelho, você só olha para Jesus. A vergonha já passou. Nós vamos encerrar esse culto, mas eu não posso deixar de fazer esse convite. Tem alguém para Cristo nessa noite? Ainda tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Venha, não demore. Estou te esperando. Aqui é o teu Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. Mas quando eu pensei que era o fim pra mim, ouvi sua doce voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. Pode se assentar.
Aleluia. O Júnior e o Bruno. Vocês estavam sentados lá no fundo, eu olhando para vocês e o Espírito Santo comunica, mas a gente respeita a ação do Espírito Santo. Aqui vocês encontraram família. Aqui ninguém vai olhar o passado de vocês. Jesus está dizendo: olha, o que passou, passou. E agora que vocês estão na casa, Jesus está dizendo: passem a viver um tempo de banquete. Lembra do passado? Não. O passado ficou para trás. As acusações vão vir, porque as pessoas são assim mesmo, acusa mesmo. Eu conheço, eu sei quem era, eu sei o que fez. Mas Jesus está dizendo: ei, senta na mesa, aliança, anel, roupa, sandália, banquete. E sabe o que a Bíblia não diz, mas eu acredito? Que o pai disse assim: olha, e quando chegar ao final de tudo, ainda tem herança de novo. Aplauda Jesus. Pastor Reginaldo, sobe aqui por gentileza. Pastor Reginaldo vai receber o Júnior e o Bruno orando por vocês. E também novas pessoas que se achegam aqui a CCNV. Ele vai orar. E vocês depois procurem aquele senhor bonito ali, ó, de cabelo branco ali baixinho. Levanta a mão, pastor Paulo. Isso, é lindão, é meu cunhado. E ele vai dar um abraço em vocês e vão inserir vocês no contexto da nossa igreja. Tá bom? Como é bom, né? A gente está na casa do Senhor, a gente ouvir a palavra de Deus e ainda a gente ter a oportunidade de voltar e sentar na mesa do Pai. Hã? Como Deus é bom, né? Bruno e Júnior, podia ser o contrário, né? Porque esse homem aqui é muito grande, pô. Mas ó, Deus ama vocês. Se sintam na sua casa. Nós vamos orar para vocês. Independente, já foi falado. O passado é da porta para fora. Da porta para dentro é uma vida nova. Deus tem algo novo para vocês. E sabe o que Deus... Eu tenho certeza que no céu agora está em festa. E quando o pastor Mauro fez o apreço, não demorou 2 minutinhos, eu já vi os 2 indo correndo. Então, essa é a atitude que a gente fala que nós devemos de ter. Se o pai está chamando, o que um filho tem que fazer? Esperar o quê? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, o Júnior, ó Pai. Tu sabe, ó Pai, do que ele precisa. Tu sabe o que fez ele vir aqui à frente, ó Pai. Além de te aceitar, além de querer um reencontro contigo novamente, Senhor. Abençoa, Senhor, que daqui para frente, Senhor, eu profetizo na vida dele uma vida nova, Pai. Uma vida, Senhor, de abundância, Pai. Uma vida de paz, Senhor. Ó Deus, que seja tudo retribuído. Tudo que o diabo tomou, tudo que o diabo destruiu, Senhor. Eu agora, Senhor, digo em teu nome, Senhor, seja retornado para a sua mão, em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, abençoa, Senhor, o Bruno, Senhor. Senhor, vai de encontro, ó Pai, com todas as suas necessidades, ó Pai. Tudo aquilo, ó Pai, que fez ele chegar à tua casa hoje, ó Pai. Senhor, se o diabo tirou algo dele, ó Pai, se o diabo destruiu, Senhor, eu determino que na sua vida agora, ó Pai, seja reentregado tudo, ó Pai, tudo, Pai. Ó Deus, abençoa a sua família, Pai. Abençoa a tua entrada, a tua saída, ó Deus maravilhoso. Eu ainda não os conheço, ó Pai, mas eu sinto, ó Pai, o Espírito Santo de Deus retornando tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir uma salva de palmas? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.